Glórias a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Pode se assentar no seu lugar aí. Que bom que você está aqui nesta noite. Estou aqui mais uma vez. A graça de Deus, com a bênção de Deus e com a permissão do nosso pastor. Mas eu creio que Deus vai nos usar para abençoar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. Lucas 15, versículo 11. Esta passagem aqui, eu creio que toda a igreja já conhece, já leu várias vezes, já meditou nela. Deus já te deu revelação sobre ela, mas eu quero trazer hoje um entendimento que Ele me deu, creio que vai servir para a sua vida também. Amém? Diz assim no versículo 11: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Vamos entender aqui que Deus quer nos ensinar. Aqui, esse homem era fazendeiro, era um homem rico, e ele com esses 2 filhos, e o mais novo pediu a parte na herança. O homem perguntou o que o filho queria fazer com a herança. O pai perguntou: meu filho, para que você quer essa herança? Você vai fazer o quê? Você vai investir no quê? Não perguntou. O pai não questionou: mas meu filho, não vou te dar não, você ainda é jovem, você ainda é novo. Não questionou. Ele foi lá, repartiu e deu a esse filho. Da mesma maneira, é Deus sobre nós. Só que uma coisa que esse jovem fez, que muitas vezes nós não fazemos, é pedir a Deus, é falar com o Senhor. O pai não pegou e, eu vou dividir minha fazenda, eu vou dar a parte do meu filho. Não, o filho teve que pedir. Muitos de nós estamos dentro da igreja há 3, 5, 10 anos, e nós não pedimos a Deus o que nós queremos, o que nós necessitamos. Não falamos, muitas vezes contamos a um familiar, contamos a um amigo, os nossos planos todos, mas para Deus não. Esse jovem, ele foi ousado. Ele chegou diante do pai e disse: Pai, eu quero. E o pai foi lá e o deu. Ele desperdiçou a sua fazenda? Desperdiçou. Mas ele pediu, ele teve a ousadia de chegar, ele sendo o filho mais jovem, ele teve a ousadia de chegar diante do pai e pedir. Talvez você tenha lá um sonho, um projeto que já está guardado na gaveta, como se diz, já está arquivado. Você pensa que aquilo não vai acontecer, não vai ser resolvido, mas você nunca contou para Deus, você nunca pediu ao seu pai: Pai, dá a minha parte na fazenda, me dê as condições necessárias para tirar esse projeto do papel, me dê a força necessária para enfrentar essa luta, essa batalha. Esse filho, sendo jovem, ele teve esta ousadia, mas ele precisava sair da casa do pai, ele precisava caminhar para uma terra tão longe, distante? Não precisava. Ali que foi o erro
desse jovem foi de ter se distanciado do pai. Você conhece alguém que um dia estava aqui conosco, pediu um milagre a Deus, Deus o atendeu e hoje ele não se encontra mais aqui? Olha o que pode acontecer. Pode acontecer o que aconteceu com esse jovem, que o que era a bênção na vida dele, que era a herança, a fazenda, a prosperidade, quando ele se afastou de Deus, quando ele se afastou do pai dele, ele perdeu tudo o que ele tinha. E ele começou a viver pior do que ele vivia antes de receber a herança. Que se você ler a história, quando ele está lá passando fome, quando ele está lá desejando comer a comida dos porcos, ele diz: não, mas na casa do meu pai há pão, na casa do meu pai tem prosperidade até para os funcionários. Então, aquela bênção que era para ele, quando ele se afastou do pai, se tornou até uma maldição, porque ele não sabia administrar o que o pai tinha dado a ele. O que eu quero dizer hoje, não importa o que Deus faça por ti, nunca vá para longe dele, nunca se distancie dele. Esse jovem poderia crescer muito perto do pai dele, ele poderia investir aquele dinheiro, aquela riqueza, aquela fazenda que ele tinha pegado, poderia ter ficado perto. Eu tenho uma dúvida, tenho um conflito, está vindo uma situação difícil, eu vou perguntar ao meu pai vai saber resolver, meu pai vai saber me dar um conselho, uma direção para mim seguir. Quando estamos em dúvidas, quem nós consultamos? Será que eu mesmo dentro da igreja, eu não estou longe do pai? Como que eu posso saber disso? Nos momentos difíceis, para onde eu corro? Nos momentos de dificuldade, para onde eu vou? Como fica o meu coração no momento da luta? Esse filho pródigo, quando ele se distanciou do pai, que veio às lutas, que acabou o dinheiro dele, ele correu para onde? Ele correu para o pecado. Para onde nós temos corrido? Para onde nós temos ido no momento de dificuldade? Não podemos nos afastar de Deus por nada. Não podemos nos distanciar do Pai por nada. Esse jovem começou bem. Talvez ele pensava: não, mas eu tenho meus 20 anos, 30 anos, eu convivi com meu pai desde quando nasci, eu sei administrar, eu sei viver a minha vida, eu já posso sair por esse mundo afora que eu vou saber viver. Nós não sabemos viver longe de Cristo. Por quê? Porque não tem vida longe de Cristo. Só tem sofrimento, escravidão, pecado. Ah, mas eu tenho 10 anos de igreja, eu já conheço a palavra de Deus, eu posso ler a Bíblia em casa, eu posso orar em casa. Isso é dever nosso, obrigação. Mas não é por isso que eu vou deixar de congregar, de estar na casa de Deus. Talvez esse jovem sabia cuidar, administrar uma fazenda, mas toda hora que ele precisava, o pai estava ali, junto. Pai, aconteceu um problema na fazenda, o que o senhor quer que faça? Faz dessa maneira. Ele ia lá e fazia. Muitos de nós, por ter enfrentado uma luta, uma batalha e ter vencido, pensa que aquela glória, ele se livrou daquele problema, daquela dificuldade, foi por mérito próprio. Não foi. Sem Cristo nós não fazemos nada. Sem o Senhor para nos corrigir, nos dar a direção, não fazemos nada correto. E continuando aqui a história, se você seguir lendo essa história do filho pródigo, no versículo 25, ele já perdeu toda a fazenda, ele já foi viver cuidando dos porcos, ele se arrependeu, voltou para a casa do pai. Mas olha o que aconteceu aqui. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa,
ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio o teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele, insistia com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Parando aqui. Olha o segundo filho, totalmente diferente do primeiro. O segundo filho, sempre do lado do pai, servindo o pai em tudo, mas não se sentia como herdeiro, se sentia como servo. Talvez convivia tanto com os servos do pai dele que achava que era mais um. Ele nunca pediu ao pai, mas estava ali junto. Ele diz que o pai nunca lhe deu um cabrito para ele festejar com os amigos. Quantos filhos de Deus que estão na igreja hoje e falam: olha, eu não tenho um testemunho para contar, eu não tenho um milagre que Deus fez na minha vida. Sabe por quê? Porque não se sente como filho de Deus, se sente como um servo, age, vive como que se fosse um servo. Não, Deus já me deu a salvação, eu estou aqui porque eu sou salvo, eu me rendi a Cristo, tá bom. Até o momento que o segundo filho viu o que o pai estava fazendo por aquele filho mais novo, que ele se despertou. Mas pai, para mim o senhor nunca me deu. O pai disse: mas você nunca me pediu, você nunca me falou nada. Igual disse no começo, talvez você tenha sonhos, projetos, não saiu do papel, é porque você nunca confessou a Deus, você nunca apresentou diante de Deus. O filho jovem não, o filho, o pródigo, o mais novo não: pai, eu quero minha parte na fazenda. O pai deu. Nós como filhos, não temos que nos comportar como servos. O que esse filho, o servo, fazia? Ele nunca transgrediu um mandamento do pai. Mas também temos que ter a ousadia do filho pródigo, de pedir, de clamar. Tudo que nós pedimos a Deus, no nome de Jesus, Ele nos concederá, para que o Pai seja glorificado no Filho. Precisamos. Irmãos, o missionário sempre bateu em cima disso, que a Deus nós pedimos, nós clamamos, e ao diabo nós ordenamos. Nós temos que seguir essa mesma fé que o missionário nos ensina. Agora tem pessoas que parece que têm medo de pedir a Deus, tem medo de falar: Senhor, eu estou precisando resolver isso, me dê uma direção. Não, Deus sabe que eu estou precisando, Ele sabe, Ele me conhece. No momento certo Ele vai fazer. Peça, clame. E quando for ao diabo, não precisa ter medo, não necessita, se Deus me livrar disso aqui, se Deus tirar essa doença, se Deus me curar disso. Não, demônio, você que está me impedindo, em nome de Jesus, saia, é ordenar. Temos que olhar para essa parábola, para esse ensinamento de Jesus, como os dois filhos agiu. Um foi com ousadia, o outro se sentia como servo, não como filho. E uma coisa interessante, ele se entristeceu. Esse segundo filho, o filho mais velho, se entristeceu quando o pai recebeu o seu irmão de braços abertos. Irmãos, desde a pandemia, quantas pessoas
que estava junto conosco não veio mais. Não veio. Nós temos que buscar por essas pessoas, clamar a Deus por essas almas. Nós temos que pedir: Senhor, traga de volta. Se nós tivermos contato com elas, temos que procurá-las. Não podemos ficar julgando, como o filho estava julgando o seu irmão. Mas esse daí gastou toda a fazenda, desperdiçou tudo que o pai deu, e agora está aqui junto de novo. Não. Se alguém que um dia estava sentado aqui, saiu por algum motivo e deseja voltar, nós temos que receber de braços abertos. Porque quando nós viemos para Cristo, viemos cheios de falhas, defeitos, pecados. Muitos de nós veio achando que não tinha mais solução para a vida dela. Mas hoje, graças a Deus, estamos aqui. Então, quando aqueles voltarem, quando aqueles vierem, temos que receber de braços abertos. Não podemos dizer, como esse filho: olha aí, aquele ali é o crente Raimundo, pé na igreja, outro no mundo. Aquele crente ali, um dia está aqui, amanhã está lá, na vida errada. Não podemos ter essa atitude. Não podemos distanciar, porque quando nós chegamos, nós não foi recebido dessa maneira. Nós fomos recebidos como o pai recebeu o filho pródigo, de braços abertos. Quando eu cheguei na igreja pela primeira vez, eu fiquei, vou dizer assim, constrangido de ser tão bem recebido. Eu era de outra denominação, que você chegava, entrava, ouvia a palavra e ia embora, pronto, acabou. Quando eu cheguei na igreja, na porta, um obreiro me cumprimentando: graça a paz, irmão, seja bem-vindo, fique à vontade, precisar de algo, eu estou aqui. Acabando o culto, os irmãos conversando: irmãos, precisar de alguma coisa, eu estou aqui. E agora nós vamos fazer como fizeram conosco, ou vamos fazer como o filho fez com o seu irmão, o filho mais velho fez com o seu irmão? Ficar chateado, magoado. Isso não cabe mais a nós, não. Não é tempo mais de ficar magoado com um, com o outro. Se você tem algo contra o seu irmão, procure ele, procure resolver. No céu não vai ter separação, não. Vamos estar todos juntos. Vamos estar todos no mesmo lugar. Mas eu não suporto aquele irmão. Mas eu não gosto daquela irmã. Não, se eu puder evitar, eu vou evitar. Não. Vamos entender por que não nos damos bem com esse irmão. Por que não gostamos? Talvez o não gostar está em nós. Mas eu não fui com o jeito dele. O jeito que ele me olhou de cima e embaixo não me agradou. Não. Vamos amar o próximo. Vamos fazer a diferença. Tudo estava nas mãos de filho. Ele era o primogênito. Ele tinha tudo quando estava com o pai. Mas ao mesmo tempo ele não tinha nada. Porque ele não se considerava proprietário, ele não se considerava dono. Você tem propriedade no céu, mas você também tem prosperidade aqui nessa terra. Deus também deseja te prosperar. Não é só financeiramente, não. Talvez seu casamento não está da maneira que te agrada. Já teve um tempo que estava melhor. Não, peraí, vamos ver o que está acontecendo. Vamos resolver. Não é o marido ficar chateado com a esposa com o marido. Não, vamos resolver. Vamos nos entender. Esse filho mais velho poderia muito bem chegar até o irmão como o pai chegou, dar um abraço: meu irmão, que bom que você voltou, que bom que você está bem. Mas não, entristeceu o coração. E um coração entristecido é uma porta aberta para se afastar. Quantos que estavam aqui por entristecer o coração com outro irmão, não está mais. Então não deixe isso acontecer, não. Não permita isso acontecer. Temos que nos reconciliar. Um exemplo claro para nós é como o pai recebeu o filho. Assim nós temos que receber
os nossos irmãos. Amém? Continuando, vamos para o livro de Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 4, versículo 1. Gênesis, abre sua Bíblia aí. Gênesis 4:1. Diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Olha que coisa interessante. O primeiro a trazer a oferta foi Caim. Caim, quando pegou dos frutos que a terra tinha produzido, ele foi lá e apresentou a Deus. Olha que coisa linda. Olha, Senhor, está aqui a minha oferta ao Senhor. Caim foi o primeiro a fazer isso. Com certeza Abel viu aquela cena e falou: olha que coisa linda que o meu irmão está fazendo, eu vou me espelhar nele, ele está fazendo uma coisa boa. E Caim foi lá, pegou o primogênito das ovelhas, das gorduras, e também apresentou a Deus. Continuando, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Irmãos, vamos analisar aqui. Abel fez alguma coisa para o seu irmão Caim? Fez. Abel simplesmente ofertou a Deus uma oferta melhor. Mas como assim melhor? Como que não foi em valor? Mas foi o primogênito, foi o melhor que Abel poderia fazer. Já Caim não ofertou o seu melhor, mas ele também ofertou a Deus. Não era mais fácil Caim ter falado: Senhor, obrigado por me corrigir. Obrigado, meu pai, por o Senhor me mostrar que essa oferta que eu lhe dei não lhe agradou. Eu vou melhorar. A minha próxima oferta, Senhor, vai ser uma oferta maravilhosa, vai ser melhor. Eu vou dar o meu melhor para o Senhor. Tinha resolvido. Estava tudo certo. Mas não. Caim ficou chateado, magoado, e foi com o seu irmão Abel. Abel não tinha nada a ver com aquela história. Não tinha nada. Ele apenas ofertou a Deus o melhor. Tem pessoas que quando um irmão conta um testemunho, é sempre com ele. É sempre ele. Parece que nunca chega a minha vez. Não, irmãos. Temos que analisar com essa história. Será que a minha oferta? Será que o meu viver? Será que o que eu estou fazendo está sendo o meu melhor? Eu não preciso ofertar melhor do que a dona Sueli. Eu não preciso fazer melhor do que a Poliana.
Eu não preciso viver de uma maneira mais santa do que o Robert. Não. Nós não estamos aqui um concorrendo com o outro. Não é quem apresentar o melhor vai ser abençoado. Não. Eu estou concorrendo com a minha carne. Por isso que diariamente eu tenho que matar o meu eu. Caim não era concorrente de Abel, nem vice-versa, não. Caim era concorrente da carne dele, que queria dizer mais alto. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, para mim ser abençoado, o meu dízimo tem que ser o maior. Para mim prosperar, a minha oferta tem que ser a maior. Não. Tem que ser o meu melhor. É o meu melhor. Muitos acham que é uma concorrência. Não. Nós temos que aprender a matar o nosso eu. Não tentar matar o brilho do nosso irmão. Caim poderia ter pegado aquilo e ter feito o melhor. Eu aprendi a lição, Senhor, eu vou mudar. Caim tinha tudo em suas mãos. A terra era próspera, abençoada. Irmãos, se na sua vida não aconteceu o que você deseja, ninguém é culpado. Não. Você tem que dar o seu melhor. O homem de Deus uma vez me disse que o seu melhor ainda está dentro de você. Por quê? Porque você não alcançou o que você deseja ainda. É porque você não se empenhou o máximo que você pode se empenhar. E é verdade. É verdade. Quando você deseja, almeja muito algo, você se empenha. Você se dedica. Você se esforça. Quando você tem um compromisso muito importante, você esquece dele? Não esquece. Você pode esquecer uma panela de arroz ligada, uma torneira aberta, você pode esquecer uma coisa simples, mas quando é algo importante, você não esquece. Tal dia eu tenho uma audiência com um juiz, você esquece daquela audiência? Não esquece. Tal hora eu tenho que estar lá naquela audiência, você chega atrasado? Não chega. Por quê? Porque ali você prioriza, ali você dá o seu melhor. Mas tem uma coisa aqui. Muitas vezes nós falamos, eu tenho que dar o meu melhor para Deus. Isso aí nós já estamos amadurecidos, já sabemos. Mas vem cá, no seu trabalho, você dá o seu melhor? Mas eu sou funcionário, eu sou CLT, o meu salário ali é fixo, eu produzindo ou não produzindo, é o mesmo. Se eu me esforçar demais, quem vai enriquecer é só o patrão. Calma aí. Deus está vendo. Deus está vendo. Dê o seu melhor. Talvez no relacionamento você diz, olha, a minha esposa não é mais a mesma comigo. Mas é normal, é porque nós temos lá 10, 15 anos, 20 anos de casado. Não, não é para mudar. Será que você está dando o seu melhor? Será que a sua oferta para a sua companheira, seu companheiro está sendo o seu melhor? Em tudo. Eu estou enfrentando um problema de saúde. O médico mandou eu fazer caminhada. Você está fazendo? Você está dando o seu melhor? Em tudo. Temos que aplicar, temos que fazer, ofertar, viver o melhor. Você quer qualquer coisa de Deus? Não, eu quero o melhor. Você que pede, Senhor, eu quero uma casa. Meu pai, o meu sonho é ter minha casa própria, a minha casa toda organizadinha. Já vai planejando, as mulheres então já vai falando, eu quero um sofá assim, eu quero uma televisão assim, eu quero aquela cortina daquele modelo, vai planejando tudo. Aí Deus fala assim, não, para você uma casinha de madeira, as tábuas todas já velhas, com cupim.
O telhado vou fazer de palha, de coqueiro, já está bom. Você vai receber da mesma alegria? Não vai. Senhor, eu achei que, olha, eu planejei tanto, olha, eu fiz tantos projetos em ter a casa dessa maneira, isso não aconteceu. Mas porque quando é nós não damos o nosso melhor? Repito, Caim tinha tudo nas suas mãos. Ele tinha a terra, ele tinha como produzir, ele tinha como dar uma nova oferta ao Senhor. Você tem tudo. Nós temos tudo. Mas esse governo está difícil. Mas olha, eu não vejo a hora que muda o governo. Irmãos, um segredinho. O governo dos céus é o mesmo. O que governa nossas vidas é o mesmo. Ou será que um governador, um presidente, um prefeito é mais forte do que o nosso Deus? E Deus não pode nos abençoar por causa daquela pessoa que está no comando? Não. É porque dentro de nós não estamos aplicando o melhor e colocamos uma desculpa em alguém. Colocamos uma desculpa em algo. Não, eu ainda não prosperei, eu ainda não abri minha empresa, eu ainda não fiz isso, eu ainda não troquei de carro, eu ainda não fiz aquilo. Por quê? Porque está complicado. Porque, olha, o governo está só aumentando os impostos e isso está me prejudicando. Mas o dono do ouro e da prata é o mesmo. O Deus que te abençoa ainda é o mesmo. Vamos parar de arrumar uma desculpa. Vamos parar de achar uma justificativa para nós ficarmos parados. A culpa não é de governo, não. É que daí nós levantamos a desculpa e daí não empenhamos o nosso melhor. E quando quando alguém que às vezes é até fora da igreja, um ímpio, ele empenha o seu melhor e ali ele colhe os frutos do seu trabalho. Muitos ainda falam, aquele não serve a Deus, aquele vive na vida errada e prospera. Mas é porque ele está dando o melhor dele, é porque ele está aplicando o coração. Acha para mim, fazendo o favor, em Ageu, aplicar o coração. Então, necessitamos aplicar o nosso coração, nos dedicar, nos empenhar. Porque se nós queremos resultados diferentes, não pode ser com as mesmas atitudes. Se eu quero um resultado diferente do que eu tive, eu vou fazer a mesma coisa? Não vou. Se eu fiz algo, o resultado não foi bom, eu vou ter que mudar. Isso, ali Ageu 1:5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Se dedicar no seu caminho. O aplicar é se dedicar, é se esforçar. Se eu precisar acordar cedo, eu vou acordar. Se eu precisar dormir tarde, eu vou dormir. Mas eu vou aplicar o meu melhor. Porque daí Deus vai trazer, Deus vai dar a semente, Deus vai dar o crescimento, porque Ele vai ver a nossa dedicação, Ele vai ver o nosso esforço. Não precisamos ser o primeiro. Abel não foi o primeiro, mas ele foi fazer o seu melhor. Faça o seu melhor. Não importa se já tem 10 fazendo, não importa, faça você o seu melhor. Aonde for, se for no trabalho, que seja no trabalho. Se for em casa, que seja em casa. Se for na obra de Deus, que seja na obra de Deus. Tudo aquilo que você for fazer, faça com excelência. Faça, que você vai colher o resultado, a resposta, a provisão de Deus. Amém? Glória a Deus. Essa era a palavra que Deus tinha colocado em meu coração para trazer a vocês. Então, fique em pé. Vamos falar com Deus, vamos orar a Ele. E você que está assistindo essa mensagem, aplique seu coração, faça o seu melhor, que Deus também vai te abençoar. Fique na paz, que Deus te abençoe.